Boa noite. No programa de hoje vamos falar de engenharia informática e de tecnologias interativas e até onde é que podem contribuir para um maior desenvolvimento económico e social das populações e em concreto da Madeira. Ainda recentemente ouvimos falar qualquer coisa como criar a partir da ciência uma espécie de um novo centro internacional de negócios, criando novos postos de trabalho e contribuindo para maior valor acrescentado da região e do país. São convidados do programa desta noite o presidente do Madeira Interactive Technologies Institute, Nuno Jardim Nunes, e dos engenheiros informáticos Mara Dionísio, Salim Batlouni e ainda André Doria. A todos, boa noite. Professor Nuno Nunes, começo por si. Qual é, neste momento, o impacto já criado com esta parceria que foi feita com a Universidade de Carnegie Mellon e também o surgimento, depois, em 2010, do Madeira Interactive Technologies Institute, que é o Instituto das Tecnologias, digamos, da Madeira? Qual tem sido o feedback até à presente data? É difícil sempre avaliar o impacto indireto, que eu penso que é o mais importante. O impacto direto nós temos mais ou menos quantificados. O MIT, neste momento, tem um volume de negócios a rondar 1,2 milhões de euros em termos de projetos de investigação. E diretos, e depois indiretamente há um conjunto de empresas que colaboram connosco e que também têm contribuído para criar vários postos de trabalho e para investir na região em ciência e tecnologia, um valor que eu diria que provavelmente irá ao dobro disso. E, portanto, se nós considerarmos que a Madeira, em termos desta área, tem qualquer coisa como 14 milhões de euros anuais em ciência e tecnologia, que é um valor muito baixo e que se pretende que venha a evoluir muito significativamente nos próximos anos, podemos dizer que o MIT tem um impacto significativo naquilo que é a atividade de ciência e tecnologia na região. E penso que mais do que esse impacto, tem um impacto numa área que é nova, digamos, uma área ligada às tecnologias, que tem contribuído para criar oportunidades para jovens talentosos. Temos aqui 3 exemplos para ficarem cá na Madeira, porque no fundo terem oportunidades para prosseguirem a sua carreira profissional na Madeira e com isso contribuírem para o desenvolvimento da sua região ou da região que adotaram para viver e para trabalhar. E portanto eu penso que os impactos diretos, como disse, são significativos, representam um retorno de investimento muito maior do que aquilo que foi o investimento que a região fez nesta parceria, que, como disse, depois deu origem à criação do Instituto, que atraiu vários professores, vários alunos, várias empresas. Sempre no âmbito da Universidade da Madeira, como é lógico? Exato. O MIT é uma associação entre a Universidade da Madeira e o Madeira Tecnopolo, portanto, entre a região e a Universidade, à luz dos novos estatutos da Universidade que foram aprovados em 2007 e, portanto, no sentido de abrir a Universidade ao exterior, provocando esta maior relação com uma envolvente e com as empresas em particular. E o Instituto surge depois da própria parceria com a Carnegie Mellon? Exato. O Instituto é a primeira institucionalização da parceria, portanto, é a primeira e a única em ambiente universitário. Já existem outras parcerias estabelecidas, institucionais, com empresas em Portugal, mas em termos de criação de institutos com a Carnegie Mellon, que é associada honorária do Instituto, não é associada de corpo inteiro porque não tem participações fora dos Estados Unidos, mas digamos é desde o primeiro dia associado honorário e assinou os estatutos da Universidade. O reitor da Universidade de Carnegie Mellon faz parte da Assembleia Geral do MIT e, portanto, é a primeira institucionalização desta parceria, no sentido em que é, digamos, para além do projeto que nós não sabíamos ainda se iria continuar, mas o Governo já aprovou a sua continuidade nos próximos 4 anos, é, digamos, o primeiro resultado permanente daquilo que foi um investimento muito importante que foi feito pelo Estado português com várias universidades americanas, entre elas Carnegie Mellon. E porquê que foi a Carnegie Mellon? Houve alguma razão? Ela já tinha referências, obviamente que sim. Sabe que uma das surpresas na nossa área, a Universidade de Carnegie Mellon é uma universidade líder mundial na área das tecnologias de informação e comunicação. Mas por ser uma universidade relativamente pequena, é bastante desconhecida do público em geral. Hoje em dia não, felizmente, porque fruto da atividade e da divulgação que tem sido feita, em particular em Portugal, a Carnegie Mellon não era uma universidade tão conhecida como o MIT, como Harvard, como Cambridge, como Oxford, como aquelas que são as grandes universidades, embora seja top 20 do mundo. Porquê a parceria com a Carnegie Mellon? O Governo, na altura, estabeleceu 3 parcerias, uma na área da engenharia com o MIT, outra na área da saúde com Harvard, outra ainda na área dos mídia com Austin e, finalmente, na área das tecnologias de informação e comunicação, fui buscar a Carnegie Mellon, não só porque era líder mundial, mas porque tinha lá 3 ou 4 professores portugueses, que são professores da Carnegie Mellon,
entre os quais o professor Fonseca de Moura, que é o diretor da parceria, outras pessoas, que inclusivamente um deles agora é diretor da Escola de Business da Católica, o meu colega Francisco Veloso, e portanto havia já uma colaboração intensa através de professores na Carnegie Mellon, de pessoas que se foram doutorar lá e que penso que contribui muito para além da reputação para que se fizesse essa parceria. Agora, a verdade é que em Portugal muitas pessoas desconheciam e ainda desconhecem Carnegie Mellon no nome, a importância que Carnegie Mellon tem em termos de investigação mundial na área de engenharia informática. É uma universidade relativamente jovem. Eu costumo dar sempre este exemplo porque acho que é muito importante e relevante para nós. Foi constituída depois do colapso da zona de Pittsburgh, que era uma zona dependida da indústria do aço, que teve uma crise profundíssima, com um desemprego enorme, depois da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, foi em torno da Universidade de Carnegie Mellon, da Universidade de Pittsburgh, que aquela região se reinventou. E penso que até por isso é um exemplo muito bom, muito importante para Portugal, no sentido de olhar como é que as universidades podem contribuir para a mudança do paradigma económico. Nomeadamente aqui na região, depois de um fim de ciclo de grandes obras públicas. Exato, eu penso que com boa satisfação, para além do impacto mais reconhecido por uns do que por outros, do que tem acontecido com a parceria na Carnegie Mellon, eu penso que em termos genéricos as pessoas fazem uma avaliação positiva, a população em geral, e acima de tudo, para além desse impacto específico, que é sempre nestes meios académicos fruto da típica inveja portuguesa, não é? Porque é que estes fizeram, nós não fizemos. Mas para além disso, eu penso que, e olhando muito para a lógica americana, que é olhar para os exemplos de sucesso, eu acho que, modéstia à parte, este é um exemplo de sucesso, que deve servir de inspiração para outras áreas e para fazer uma mudança, porque apesar do impacto ser um impacto importante na área de ciência e tecnologia na Madeira, para ter um impacto económico que faça sentido. Tem que extrapolar, não é? Tinha que extrapolar para outras áreas, tinha que adquirir uma dimensão muito, muito maior. A Madeira tem 0,3% do seu PIB em ciência e tecnologia, a região do país que tem menor intensidade de ciência e tecnologia. Portugal, em média, tem 1,6% e a Europa quer ir para 3%. E, portanto, se nós pensarmos... Há um longo caminho a percorrer. Há um caminho a percorrer, mas por isso mesmo é que os exemplos de sucesso são exemplos importantes. E o exemplo de sucesso é um exemplo de abertura, de procurar áreas de nicho, de interdisciplinaridade, de internacionalização. É fundamental para regiões como a Madeira terem parcerias como esta, que rompam com o problema de reputação de uma região como a Madeira tem, não só por ser um destino turístico, e as pessoas normalmente não associam o turismo a ciência e tecnologia, acham que é uma região onde só se faz férias, não se faz ciência. Não há conhecimento. Mas também por não ser uma região com tradição de investimento nesta área, e, portanto é fundamental ter estas parcerias, porque estas parcerias permitem ultrapassar o problema de reputação, que é fundamental. As empresas com as quais nós trabalhamos, e temos aqui o André, que trabalha numa grande empresa multinacional e que foi aluno do nosso curso e que tem neste momento um laboratório estabelecido cá na Madeira em parceria com esta empresa, são atraídas pelo nome da Carnegie Mellon, sejamos francos, e portanto não viriam para cá para a Madeira por causa do Nuno, do João ou da Maria, portanto vêm porque existe um nome internacional de referência que depois atrai outras pessoas e que permite que esses investimentos possam surgir cá. A engenheira Mara Dionísio licenciou-se em Engenharia Informática na Universidade da Madeira, onde frequentou também o mestrado em Engenharia Informática. Que opinião é que tem, e depois vamos falar em concreto do seu caso particular, que opinião é que tem deste tipo de parceria e da importância que ele dá a quem frequenta a Universidade e o Instituto? Assim, quando esta parceria apareceu, eu notei uma diferença, porque eu apanhei a parceria tipo a meio. E então tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas já do novo mestrado. E eu notei uma diferença na inovação. Houve um empurrão enorme a nível de, sei lá, assuntos que eu nunca imaginei que pudessem haver, porque nós nunca tínhamos abordado. E ao verem investigadores novos, eles apresentaram-nos um leque de opções que para mim foi a coisa mais importante. Foi um pouco abrir os olhos. Portanto, a nós que andávamos aqui. Uma espécie de um sistema de ensino. Sim, porque a filosofia deles é um pouco diferente da filosofia que nós estávamos habituadas cá, que havia muito aquela distinção entre aluno, professor, havia ali uma diferença muito acentuada. E estes professores da Carnegie Mellon têm uma proximidade, mas têm mais proximidade com os alunos, e isso permite com que haja uma simbiose entre alunos e professores a trabalhar para o mesmo objetivo. E foi a grande diferença que eu notei a nível de... Portanto, houve métodos de ensino que são claramente diferentes daqueles que se praticam em Portugal, e mesmo pelas próprias universidades. Sim. Eu não sei se tem a ver com a cultura também, mas eu notei uma grande diferença. E quais foram, nessas áreas, onde é que sentiu mais a diferença?
Eu acho que vem mais a nível da proximidade humana. Os professores de lá de fora não tinham qualquer problema de se sentarem ao nosso lado e trabalharem connosco. connosco. Questão cultural? Talvez seja uma questão cultural. Estas parcerias são importantes para o próprio ensino da universidade, claro está também para os próprios alunos. Na Universidade da Madeira, sentia que se falava muito sobre esta parceria com a Carnegie? Ao início, não. Sabe que ao início eu acho que era do tipo, isso o que é? Toda a gente falava na Carnegie Mellon e as pessoas, mas isso o que é? E então eu explicava, tentava fazer as pessoas compreenderem, mas eu não sequer sabia que isso existia cá. Fui assim, tipo, as pessoas não estavam bem conscientes de que havia. E ainda mesmo ao dia de hoje as pessoas ainda ficam um pouco reticentes, sim, já ouvi falar, mas aos poucos acho que sim, acho que estamos a ir numa boa direção. André Dória, também licenciou-se em Engenharia Informática na Universidade da Madeira. Daqui a pouco vamos falar da questão da importância que a Universidade de Carnegie Mellon teve para a sua própria carreira profissional. Mas antes eu gostava também de lhe perguntar como é que vê esta parceria entre duas universidades, neste caso uma universidade portuguesa, a Universidade da Madeira, e uma universidade norte-americana. Eu acho que foi, antes de mais boa noite, mas acho que foi fundamental num processo, para já, como o professor referiu, de credibilização da própria região ao nível científico, tecnológico, porque é óbvio que com esta associação com Carnegie Mellon, a Universidade da Madeira catapulta-se também a si própria, sobretudo no meio da tecnologia, no meio da engenharia informática e da área de interação humano-computador, de uma forma excelente e bastante relevante nestes últimos anos. Esta parceria, de uma forma global, permitiu também trazer para cá muitos professores, trazer investigadores de renome internacional, trazer depois alunos que no futuro serão pessoas, e eu não tenho a mínima dúvida disso, bastante importantes na sua área, no seu domínio, internacionalmente. Eu acho que também é bastante importante porque com este programa e com esta associação, a se identificarem pontos que as universidades têm nos Estados Unidos e na forma como se relacionam com a sociedade, bastante importantes e que podem ser um ponto bastante fundamental neste cenário que vivemos hoje em dia para a Madeira, nomeadamente na facilidade que têm de gerar empresas spin-offs, todo este relacionamento com a sociedade que eu acho que se está a fortalecer também muito em resultado desta parceria. E este tipo de parcerias, não só entre esta universidade, mas também com outras, mas sobretudo internacionais, ajuda a própria universidade, neste caso uma universidade portuguesa, a ela própria se tornar mais universal? Sim, sem dúvida. Há a questão da multidisciplinariedade e da multinacionalidade. Eu não tenho os números certos, mas uma das bandeiras do MITI é precisamente que tem sempre uma série de nacionalidades de pessoas. Nós temos pessoas da Grécia, inglesas, francesas, quer dizer, acabamos por ter ali do Líbano, temos aqui o nosso Salim, Taiwan, quer dizer, acabamos por ter aqui uma multinacionalidade multicultural que acaba por ser fundamental também para esta mudança de comportamento e de paradigma na Universidade da Madeira, que eu acho que é fundamental também para o futuro depois ser alastrada para as outras áreas, não só para as tecnologias. Vamos agora ouvir a opinião então do Salim Bateluni, também engenheiro eletrotécnico e de informática. Rapidamente aprendeu português, antes de entrarmos para o estúdio conversávamos aqui, que chegou em janeiro e rapidamente aprendeu a falar em português. Pedi-me para fazer as perguntas um pouco mais pausadamente, mas eu perguntava-lhe qual é a importância que vê nestas parcerias que levou a que o engenheiro Salim esteja hoje aqui também na Madeira. Podes dizer uma vez? Digo com certeza. Qual é a importância para si desta parceria das duas universidades, a Universidade Norte-Americana de Carnegie Mellon e a da Universidade da Madeira, que permite também ao Salim estar cá hoje no Funchal? Ok. Então, para mim, a importância é que posso ver, o primeiro fui nos Estados Unidos, no Carnegie Mellon, e depois fico aqui, na Madeira, também para continuar as aulas. Então, posso descobrir a cultura em duas áreas, então nos Estados Unidos e aqui na Madeira, e também fazer aulas sobre a interação, desenhar aulas sobre desenhar de interação também.
queres saber mais do... Portanto, o Salim estudou inicialmente no Líbano, depois fez o curso na Universidade de Carnegie Mellon nos Estados Unidos. Sim. E depois é que conheceu lá nos Estados Unidos esta parceria com a Madeira, com a Universidade da Madeira. Sim. E porquê que quis vir até à Madeira? A descoberta das culturas, mas houve também outras razões? Sim, então a descoberta da cultura é também porque o programa do HCI, neste programa podemos começar nos Estados Unidos e depois terminar aqui. Então gostei de descobrir duas culturas, ver como as pessoas trabalham nos Estados Unidos e como trabalham aqui na Madeira. Professor Nunes, isto é comum, é este o procedimento normalmente, se descobre também a própria Universidade da Madeira também nos Estados Unidos? Sim, tem acontecido muito. 2/3 dos nossos alunos são internacionais. O Salim é um exemplo, eu diria uma exceção, porque fala, apesar das dificuldades, é extraordinário como já consegue falar português em tão pouco tempo. E, portanto, os alunos podem optar por fazer o mestrado nos Estados Unidos integralmente, como já existia, ou o mestrado com parte um semestre nos Estados Unidos e 2 semestres aqui na Madeira, que é o caso do Salim e de todos os outros. Quando estamos a falar dos 2/3, estamos a falar do curso de Engenharia Informática. Não, deste mestrado em particular, mestrado, no caso a interação humano-computador. E, portanto, os alunos, mesmo os alunos que fazem o curso da Madeira, têm que ir um semestre aos Estados Unidos, portanto, sejam alunos portugueses ou alunos estrangeiros. E o curso é atribuído em grau duplo, ou seja, o aluno no fim recebe um diploma pela Universidade de Carnegie Mellon, tal qual tivesse lá estado durante o tempo todo, e um diploma pela Universidade da Madeira. Portanto, é por isso que se chama um grau duplo. E, portanto, há muitos alunos que descobrem, quer através dos colegas portugueses que estão lá nos Estados Unidos, quer pela vantagem, muitos americanos decidem optar por este curso, porque também é uma oportunidade de conhecerem outra cultura, saírem do seu país, conhecerem a Europa. E, portanto, é um fator de atração para que a Madeira pode utilizar, porque hoje em dia a educação é um mercado muito importante nos Estados Unidos. A educação por si só, aliás, voltando à questão do impacto económico, até porque isto é um programa sobre economia e finanças, o impacto que um estudante estrangeiro como o Salim tem a vir cá estar na Madeira durante um ano, para além, mais uma vez, do impacto indireto, que é o mais importante. Se o Salim ou outro colega, nós temos alunos na Google, na Microsoft, na IBM, na VMware, na eBay. E estes alunos, numa primeira fase, é importante que saiam e que vão para as melhores empresas do mundo, porque vão estabelecer a rede de contactos que é fundamental nesta área para que depois se possa sustentar o projeto e que a Madeira possa, a longo prazo, beneficiar economicamente do investimento que fez. Mas não só isso, mas o simples facto de um aluno estar cá durante um ano, em termos do dinheiro que gasta em propinas, o dinheiro que gasta a alugar uma casa, a família que visita os alunos. A própria propaganda do destino. A propaganda do destino, isto já foi inclusivamente pelo reitor referido várias vezes, corresponde, salvo erro, a 20 vezes o retorno de um turista. E, portanto, há aqui um mercado potencial que as universidades, isto não é descoberto por nós, já foi descoberto pelos Estados Unidos em primeiro lugar, onde grande parte dos estudantes vêm dos países emergentes, asiáticos em particular, mas também do Reino Unido, que tem uma enorme porcentagem de alunos estrangeiros, e, portanto, o impacto da universidade, se internacionalizar em termos daquilo que pode atrair para a região, em termos de pessoas do exterior, que mais uma vez tem um impacto muito superior à sua visita, porque depois vão manter uma relação com a Madeira, os seus familiares vão passar a conhecer a Madeira, os seus colegas... Há uma ligação mais duradoura, não é? Muito mais duradoura, e que lá está, contribuir para aquilo que me parece ser determinante em termos económicos numa região que tem que repensar, num país que tem que se repensar, que é o problema da reputação. Neste momento Portugal, e nós estamos a sofrer isso no Instituto, não só por efeitos económicos, mas também por efeitos de reputação, estamos a perder alguns dos investigadores que tínhamos atraído inicialmente, porque são pessoas que têm um mercado internacional e, portanto, mais facilmente se movem para outros sítios. Perante todos estes planos de austeridade que temos assistido em Portugal e as atuais contas públicas, etc., isso contribui para agravar ainda mais essa perda de investigadores? Sim, aquilo que se costuma falar em termos teóricos do brain drain, ou seja, da fuga de cérebros, nós já perdemos 6 dos 20 pessoas que tínhamos no Instituto. Portanto, são pessoas estrangeiras, naturalmente, a maior parte delas, e que voltaram para os seus países ou que receberam propostas muito mais vantajosas noutros sítios. Ainda há pouco falávamos, a oferta de entrada dos nossos alunos saídos destes mestrados nos Estados Unidos ronda os $150 mil, dizia-me o André, ano. Ora, $150 mil, como eu brincava na caracterização, é 3 vezes mais do que ganha um professor universitário. Os professores que eu estava a propor uma espécie de dízimo para os professores, para eles retribuírem aos professores a formação que tiveram. Portanto, para terem uma ideia, se estamos a falar de um profissional treinado por nós,
vir a ganhar valores desses, em particular nos Estados Unidos. É claro que na Europa, em Portugal não será assim tanto. Vemos que estamos a falar de investimentos importantes e que os alunos não se importam de ter esta experiência, pelo contrário, porque faz parte do seu portfólio. Hoje em dia, mais importante do que um currículo, mais importante do que tudo o resto, digo aos meus alunos, é o portfólio. Mostrar onde é que tu estiveste, que projetos é que foste capaz de fazer, com quem é que colaboraste, e isso é fundamental para as empresas. As empresas precisam e procuram pessoas que tenham esta capacidade de adaptação. O que nós procuramos replicar aqui na Madeira, num instituto que tem mais de 20 nacionalidades, eu já perdi as contas, entre alunos e professores, é no fundo aquilo que será a realidade daqui a 10 anos. Ninguém pense que vai continuar a trabalhar numa equipa de trabalho, se tiver trabalho, não é? Daqui a 10 anos, numa equipa de trabalho com uma nacionalidade só, onde só se fala português, onde os clientes estão ali à porta do lado. E, portanto, é a nossa responsabilidade enquanto universidade replicar aquilo que será o que vai acontecer na realidade do mercado. A globalização dizia já logo ali, não é? Mara Dionísio é agora aluna de um mestrado que até pode ser considerado interessante ou pouco comum, de tecnologia do entretenimento. Exatamente. O que é isto? Ok, então no fundo é criar experiências em que os utilizadores se sintam imersos. É levar as coisas um pouco à frente. Se pensar, por exemplo, nós no mesmo mestrado, nós criamos mundos virtuais em que a ideia é fazer com que as pessoas entrem lá dentro e nem queiram sair. É um bocado isso. É fazer com que as pessoas, por um momento, se distraiam da sua vida, dos seus problemas, e estejam imersos. Encontrar assim os paraísos que até são bem-vindos, não é? Exatamente. Nos tempos que correm de no grande fundo, crise. dar um escape às pessoas para poderem se imergir num mundo diferente. Portanto, isso é trabalhado para empresas, pode vir a ser por empresas, e tem acontecido também em casos portugueses, não sei se aqui também na Madeira, em que participam em alguns programas desses, nomeadamente de computadores, etc., dessa realidade virtual. Uhum. Sim, isto posso dizer que tem 3 grandes áreas. Uma área é a indústria dos jogos de computador, jogos de PlayStation, Xbox, essas coisas todas. Outro é parques de entretenimento, como por exemplo a Disney, parques temáticos, e outro também é a indústria cinematográfica. São assim as três grandes áreas do entretenimento. Mas nós o que nós tentamos fazer é criar experiências inovadoras, tentar sempre arranjar coisas inovadoras. E essa sua experiência eu não sei, eu creio que já é o último ano do mestrado? Sim, estou no 2º ano, pronto. Sim, primeiro semestre. Exato. Depois, que utilização prática para a sua vida que vai ter? Vai ter que ser certamente da região, eventualmente do país ou não? Não necessariamente. Ou é possível produzir também a partir não, é assim, dos grandes centros? É assim, nós vivemos numa região turística, como o professor estava a dizer, e se nós pensarmos nisto, nós temos bastante mercado para atrair as pessoas, para dar estas experiências às pessoas que vêm cá. Por exemplo, criar experiências que sejam interativas e que as pessoas queiram ir e queiram experimentar aqui na Madeira. Porque nós, por exemplo, temos um parque temático no qual podemos criar novos conteúdos e tentar inovar sempre aqui na Madeira. Eu acho que existe uma indústria que ainda não foi muito explorada, que é a indústria do entretenimento para turistas, por assim dizer, em que nós criamos experiências para eles. Nomeadamente havia recentemente creio que um próprio projeto com a Disney, falou-se disso com a Disney para o próprio parque temático da Madeira em Santana. No fundo é explorar mais essas tecnologias de interação, de interatividade, exatamente, nomeadamente em parques temáticos como o de Santana, é isso? Exatamente. Por exemplo, é um exemplo de uma das aplicações. Até que houve os alunos do ano passado, deste mestrado, criaram conteúdos para o parque temático. Salim, há pouco falávamos, a sua área é de interação humana por computador, não é? Já teve um prémio de empreendedorismo em Lisboa, teve um prémio de empreendedorismo em Lisboa, e está a pensar fazer uma empresa em Portugal. Pode ser, sim. Porquê? Porque algumas semanas atrás fui no evento onde podemos trabalhar com outros alunos e com uma ideia por criar
uma empresa. Então, agora eu conheço alguns pessoal em Lisboa que também queiram de fazer uma empresa e que têm muitos skills, capacidades. Então, porque isso Portugal é um país bonito e acho que temos muitos diga em inglês, vamos tentar. Esqueci em inglês agora também. Oportunidades. Acho que temos muitos, também no crisis. Também na crise acho que temos muitas oportunidades em Portugal. Quando muitas vezes há muitos portugueses que têm de emigrar, nomeadamente alguns também da vossa área, da área também da engenharia e informática, é quase raro ouvir alguém que vem de um país estrangeiro e que vai acreditar em Portugal. Está consciente das dificuldades que possa enfrentar nessa empresa? Acho que mais ou menos, porque também eu sou libanês, mas também conheço muitos pessoal portugueses e até agora acho que não é muito difícil, por exemplo, trabalhar em Portugal, mesmo se sou libanês. E que tipo de empresa é que vocês pensam que é uma sociedade, não é? Estão com outros, certamente jovens também, como o Salim. Em que áreas é que é a área da interação humana por computador? Mas há algo mais específico, mais concreto? Sim, então é um serviço... Fala-nos um pouco mais sobre o projeto. Sim, sobre a empresa é um serviço online. Agora não sabemos qual é a ideia, porque estivemos com uma ideia, mas agora queremos mudar a ideia. A outra ideia foi sobre os serviços de casa. Então podes ver pessoal que podem trabalhar na tua casa, tipo housemaid. Empregados domésticos. Sim. Mas não tenho certeza que vamos continuar com as câmaras para saber, isso utiliza-se, já vi situações semelhantes, nomeadamente por causa das crianças, não é? As amas que ficavam em casa e havia sistemas desses para fazer o controle, a ver se estava tudo bem ou não em casa. André Dória, no seu currículo académico, levou a trabalhar para a Lógica Ibéria, não é? Que depois, que é uma multinacional e que depois criou um escritório aqui no Funchal há cerca de 2 anos. Isto também fui acreditar em Portugal e acreditar na Madeira. Fui acreditar na região. Eu sou madeirense, portanto, já desde aí tenho uma veia que me leva a querer ficar cá, de alguma forma. Eu acabei o mestrado de Interação Humano-Computador no ano 2009, portanto, o mestrado acaba em dezembro, em fevereiro já tinha a proposta da Lógica para integrar num projeto inovador cá na Madeira, também integrado no MITI, que se chama Service Design Logical Lab, portanto um laboratório de desenho de serviços e de usabilidade. Pois, obviamente, depois aqui uma questão importante, que é, como o professor Nuno referia bem, nós temos um mercado muito mais competitivo para absorver as nossas especialidades lá fora do que cá, e portanto por isso também existe um bocado esse brain drain, essa fuga das pessoas altamente qualificadas. Na altura, como eu tive a possibilidade de começar uma coisa nova, que me dava liberdade, ao fim e ao cabo, de praticar esta área nova também da tecnologia a nível mundial, cá, achei de aceitar o desafio. Também estávamos em 2009, portanto isto foi muito antes. E o que é que faz exatamente? Há pouco falava, mas eu gostava que detalhasse mais. O que é que a empresa faz nessa área? E a própria aprendizagem que teve, nomeadamente no seu mestrado, de interação humana de computador? Pronto, a área de interação humano-computador, só fazendo aqui um pequeno resumo e enquadramento, estuda aquilo que é a interação entre um humano e um computador. Não necessariamente um computador como nós o imaginamos, uma máquina com teclado, mas tudo o que são sistemas interativos, telemóveis, quiosques, etc. O que nós fazemos no laboratório é utilizar esta nossa capacidade de perceber como é que os humanos respondem às máquinas e as máquinas respondem aos humanos, daí serem importantes áreas de valência como a engenharia informática, o design e a psicologia cognitiva, para perceber a forma como o cérebro humano funciona. Utilizamos isso para quê? Para fazer com que os serviços que as pessoas usam sejam mais fáceis de utilizar e que também, ao mesmo tempo, sejam alinhados com os objetivos de quem os fornece. Isso é um
ponto fundamental, sobretudo numa época em que nós estamos, em que os serviços online, por exemplo, começam a ter um crescimento muito relevante. Eu lembro-me agora recentemente no Black Friday, na sexta-feira em que se faz aqueles saldos nos Estados Unidos, a venda de lojas físicas baixou, mas a venda online aumentou. Portanto, há ali uma transição para o campo virtual e para o campo, ao fim e ao cabo, da interação humano-computador, que é importante acompanhar com este cuidado, de conseguir alinhar aquilo que as pessoas querem fazer com aquilo que lhes é dado e aquilo que os fornecedores querem ganhar com aquilo que de facto estão a ganhar. E, ao fim e ao cabo, é isto que nós fazemos no laboratório. E neste momento o balanço é positivo? O balanço está a começar a ser positivo. Na Madeira é complicado avaliar, porque o meu laboratório trabalha na Madeira, mas trabalha sobretudo com clientes nacionais e internacionais. Temos poucos trabalhos, talvez com a empresa de eletricidade da Madeira temos um estudo a ser feito, mas é positivo no sentido em que começa a haver consciência dos fornecedores de serviço que têm que adaptar os seus meios de comunicação para serem mais eficientes e mais eficazes na sua comunicação e na sua interação com os seus clientes. Já há, estes são naturalmente casos de sucesso, mas há também naturalmente casos de insucesso ou de pouco sucesso, ou de poucas saídas profissionais, de alunos que depois ficam num desemprego. Felizmente, casos ou a de taxa de sucesso é felizmente muito superior. Felizmente, eu estou convencido que se tivéssemos o dobro ou o triplo da capacidade não teríamos problemas nenhuns. Precisamente porque estamos numa área de nicho. Eu penso que isso foi o segredo da nossa aposta, foi apostar numa área de nicho que tem algum impacto e que passou a ter recentemente muito impacto com os ícones dos iPhones e dos iPads, portanto, as tecnologias interativas, os serviços interativos que surgem por trás destas tecnologias têm um impacto muito grande. É claro que ainda em países como Portugal e mesmo a nível da Europa, o que o André estava a explicar, eu acho que para mim é satisfatório ouvir que o facto de eles não trabalharem para a Madeira é ótimo. Estarem na Madeira a trabalhar para o exterior é o ideal. O problema é as empresas que estão a trabalhar para o mercado regional ou para o mercado nacional, que é o que nós não queremos. Portanto, acho que é um exemplo de sucesso nesse aspecto. Podem sentir menos a crise, não é? Exato, e porque o fundamental é que a Madeira, Portugal, o nosso Instituto, as nossas universidades sejam capazes de identificar estas áreas de nicho e se afirmem com grupos de excelência nestas áreas. Porque só assim é que alguém vai olhar para a Madeira. Ninguém vai olhar para a Madeira se a Madeira estiver a fazer o mesmo que as outras regiões e que os outros países, e se Portugal estiver a fazer aquilo que os outros países estão a fazer. E, portanto, acho que há aqui houve aqui uma oportunidade. Mas voltando à sua pergunta, casos de insucesso. Eu não diria que nós tenhamos... É claro, há sempre um aluno que não conseguiu. Eu penso que não há nenhum aluno insatisfeito com a formação que teve, nem está desempregado, poderá estar provisoriamente, isso é uma questão normal. Mas eu diria que se eu olhasse para as questões do insucesso, iria olhar para outras questões. Por exemplo, o facto do mestrado ser aberto a áreas que não são informática. Por acaso só agora que me apercebi que todas as pessoas aqui são engenheiros informáticos, mas isto não é de forma nenhuma representativo daquilo que são os nossos alunos. Os nossos alunos vão desde áreas do design, à psicologia, às artes plásticas, às ciências sociais. Portanto, nós não temos restrição. Estas tecnologias interativas, não é? Exato. Há uma forte... É o que vos une. Exato. A tecnologia é, digamos, o nosso driver, onde nós somos fortes. Mas nós somos fortes porque somos capazes de abrir a tecnologia às outras áreas. E eu diria que, se tivesse que escolher um eventual insucesso, foi a dificuldade que nós tivemos em conseguir nos abrir mais, portanto, atrair mais pessoas de outras áreas, quer dentro da universidade, fazendo pontos com o design e com a psicologia, quer mesmo para o exterior, em termos de recrutamento de alunos e de reputação a nível nacional. Foi mais fácil romper o problema da reputação. E que acha que isso acontece para não atrair as outras áreas, digamos, do curso? Por uma questão, ainda hoje eu conversava com a comissão que veio cá avaliar a área da psicologia e dizia isso. Eu penso que há uma enorme tradição, um fechamento do sistema académico português em torno de modelos ultrapassados e modelos que estão... E, portanto, há muita dificuldade. Começando pelo lado académico, estou a falar daquilo que me é mais próximo. Portanto, em vez de pôr as culpas nos outros, começar olhando para nós próprios. O nosso sistema académico é muito fechado, muito tradicionalista e reage muito mal a estas apostas inovadoras e, portanto, isso impede que haja mudanças. Daí que as crises são muito importantes. Eu estou convencido que aquilo que nós não conseguimos fazer pelo lado bom vai acabar por acontecer pelo lado mau, ou seja, vai acontecer pela crise, que vai obrigar, se calhar... A aprendermos a nos abrirmos e a alterarmos comportamentos também. Exato, porque, como lhe dizia, o impacto destas iniciativas, para além de serem exemplos de sucesso, é também se forem capazes de derramar para aquilo que está à nossa volta. E acho que isso foi, digamos, o maior insucesso, se eu assim posso dizer, dos últimos anos. A Mara concordava claramente com a cabeça.
Sim, porque por acaso isso foi uma das grandes diferenças que eu tenho quando estava a estudar cá e quando estive a estudar lá. Lá as pessoas nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. As pessoas são muito mais abertas, diferentes áreas, trabalharem todas juntas. Enquanto cá havia mais uma relutância de artistas trabalharem com engenheiros. Oh meu Deus, o que é isso? Mas lá não, era normal, completamente normal. E aqui ainda, mas eu sou artista, o que é que eu vou para ali? Eu tenho que saber programar. Não. Acho que é uma questão de mentalidade. É um pouco... Há mais individualismo em Portugal do que... acho que as pessoas restringem-se muito às suas áreas e há uma certa relutância em abrir a mente para, ok, tudo bem, eu sou de engenharia informática. E sente que isso está a mudar com as gerações? Eu acho que sim. Eu acho que jovens? Eu acho que sim. Eu acho que é bom haver estes exemplos para que as pessoas vejam, mas afinal aquilo até resulta. Porque não fazer mais daquilo? E acho que é bom. André Doria, vamos passar agora para outro tema da nossa entrevista, debate, sobre as novas tecnologias em Portugal. Normalmente há a tendência de saber qualquer coisa que se crie novo, e então, na área das tecnologias, às vezes acabam por encontrar barreiras, nomeadamente de burocracia, etc. Tem essa ideia? É correta esta leitura? Sim, eu acho que não se aplica só às tecnologias, eu acho que se aplica a qualquer, e agora falando muito no caso pessoal e por aquilo que conheço, da forma como se pode criar uma startup ou uma outra empresa qualquer neste ramo e tentar internacionalizar, existem ainda muitas resistências que agora por comparação, e porque necessariamente tem que fazer essa comparação com os Estados Unidos, não existem essas resistências. Se nós querermos um modelo que seja competitivo, que as universidades estejam abertas para a sociedade, sobretudo para a internacionalização. Eu acho que, mais uma vez, trata-se de trazer dinheiro para a Madeira, não é da Madeira para fora. Peço desculpa de estar a interromper, mas estou-me a lembrar de uma questão que e que certamente os telespectadores já lhes colocaram, quando é para registarmos, por exemplo, um site que termine em PT, pronto, é muito mais complicado é caro do que o .com. Pronto, exato. E até, por exemplo, em questões de proteção daquilo que é a propriedade intelectual. Repare-se que a Madeira tem um potencial enorme, ou pelo menos comparado a qualquer outra região, para vender ideias. Não é? As ideias são iguais. The world is flat. O mundo é plano e é igual estar aqui ou estar noutro sítio qualquer. Só que nós em Portugal, infelizmente, isto não é um problema regional, é um problema nacional. E se calhar até da Europa, um pouco. Temos muito poucos mecanismos fáceis de ativar de proteção da propriedade intelectual. Isto é uma discussão que está muito na voga, sobretudo nos Estados Unidos, porque lá, quanto a mim, há um excesso de zelo, nós cá pecamos por defeito. E, portanto, corre-se muitas vezes o risco de termos empreendedores regionais, às vezes da universidade, ou seja, lá de onde for, que têm uma ideia brilhante, que apresentam a ideia e depois a ideia, ao fim e ao cabo, passa a expressão, roubada, não é? Por outras pessoas que têm o capital para investir e que utilizam essa ideia. Acho que também não podemos ter medo de ter essas ideias e de persegui-las. Mas há que, sem dúvida, um conjunto de mecanismos que têm que ser montados e reajustados para permitir que possamos ser competitivos a nível internacional. Salim, tem esta ideia de que em Portugal vai encontrar algumas dificuldades e aqui o André colocava a questão da comparação entre o sistema americano e o sistema europeu, ou seja, um americano muito mais livre, muito mais aberto e um europeu mais clássico, mais fechado. Para mim, acho que também aqui a mentalidade é aberta, porque, por exemplo, o projeto que estou a trabalhar nas aulas é sobre a natureza da Madeira. Então, estou a trabalhar com pescadores e agricultores e estamos a designar uma interação para as agricultores e pescadores. Nesta interação, eles podem ver a consequência das ações que elas podem fazer. Então, para mim, acho que porque estou a trabalhar sobre coisas tecnologias com pescadores e agricultores, então acho que a mentalidade é aberta também. E há interesse, então, nessas descobertas? Eles estão a colaborar, a participar? Então é difícil porque geralmente estas pessoas não estão usando computador. Mas também estamos, por exemplo, nós desenhamos uma interação e depois podemos fazer testes com eles. E o que é que eles vão utilizar do ponto de vista prático, da prática?
Então, com este projeto? Sim, então, este projeto vai estar na exposição, e nesta exposição do Parque Natural, porque o projeto é com o Parque Natural. Nesta exposição temos pescadores e agricultores, eles podem jogar com esta interação, ver Sim, então a interação vai estar no iPad, na exposição. Eles podem dizer, por exemplo, no pescador, a primeira pergunta é, o pescador é onde é que ele quer ir. Então ele pode escolher que ele quer vir a uma reserva natural ou a um espaço com aquacultura. Então, dependendo da escolher, ele pode ver a consequência do ir a esta zona. Eu acho que isso é um excelente... Não, só para dizer, eu por acaso sou professor desta cadeira e conheço bem o trabalho que irá ser apresentado no dia 17 de dezembro, e as apresentações destes trabalhos estão abertas ao público e, portanto, gostava também de deixar aqui um apelo, uma informação a quem puder estar interessado. Para a sociedade tomar mais conhecimento do que é que se faz, não é? Nas universidades, e nomeadamente nestas áreas. E eu penso que isto é um bom exemplo do trabalho que nós fazemos. Os nossos alunos não fazem dissertações tradicionais, fazem projetos multidisciplinares em equipa com um sponsor, neste caso é o Parque Natural, há outros sponsors, a Lógica também é sponsor este ano, que lançam o desafio, e o mais importante é os alunos perceberem onde é que a tecnologia pode ser útil, como dizia o André. Não empurrar a tecnologia pela tecnologia, que é um dos grandes problemas que nós assistimos hoje em dia. Grande parte dessas questões que falava, da burocracia, da dificuldade que a tecnologia introduz, tem a ver com o facto da tecnologia ser empurrada quase como uma necessidade. Mas não, aqui o desafio que o grupo do Salim, que é a equipa do Salim, que lá está, eu adoro estas coisas, quer dizer, um libanês que vem para cá para a Madeira, que está a trabalhar com os pescadores e com os agricultores, estas são as coisas que me divertem e que me fazem continuar a acreditar nestes projetos, porque se me perguntassem a mim que isto ia acontecer, eu se calhar dizia que não, mas é um bom exemplo de como é que nós podemos usar a tecnologia interativa com grupos sociais, neste caso, que até são muito difíceis, que não são, muitos deles não sabiam escrever nem ler, isso aconteceu nos textos que foram feitos com os utilizadores. O desafio que é uma pessoa de uma outra nacionalidade tentar entrevistar pessoas que não falam inglês, e portanto, para os próprios alunos isto é uma experiência enriquecedora, porque o mundo não é os Estados Unidos, não em todas as pessoas falam inglês. E incutir a importância dessas tecnologias na atividade do dia-a-dia desses setores, da pesca e da agricultura. E em setores onde a Madeira pode ser distintiva. A Madeira tem um exemplo, através do Parque Natural, extraordinário, de biodiversidade e de uma experiência acumulada que as equipas do Parque Natural têm na Madeira, de um trabalho que é reconhecido em termos europeus, e portanto vamos pôr a tecnologia ao serviço daquilo que é uma mais-valia que a região tem, a sua biodiversidade, e vamos tentar usar a tecnologia para atingir esses objetivos. E portanto isto é um bom exemplo, um exemplo muito engraçado e muito interessante de como é que a tecnologia pode ter um impacto na nossa vida, que é muitas vezes diferente daquele que as pessoas estão à espera. Estão à espera do computador, na repartição de finanças. Com o rato não é nada disto que nós trabalhamos. A maior parte dos projetos são todos com sponsors, com telemóveis, com iPads, com os desafios que a introdução de tecnologias em meios não convencionais coloca. Mara Dionísio, que barreiras é que vê, que acha que em Portugal ainda se criam perante estas áreas das novas tecnologias? Essa é uma pergunta um bocado complicada de responder, porque é tal coisa, eu acho que ainda estamos um pouco fechados à mudança, não queremos mudar, e é complicado, e eu acho que o MITI está a fazer um bom trabalho nisso, que é tipo tentar forçar as pessoas e chamar estas entidades de fora para ver, estes alunos têm potencial, apostem neles, e acho que sim, acho que temos que tentar forçar um pouco esta abertura da sociedade a estas novas tecnologias. Sente isso na sua geração? Ou ainda há jovens também com reservas a estas tecnologias? Não, acho que na minha geração até não. Mas, por exemplo, na geração, digamos, à frente da minha, por exemplo, dizem, mas o que estás a fazer? Isso é brincadeiras, isso são brincadeiras, as pessoas ainda não têm bem noção. Não, isto é tipo coisas a sérias, coisas com valor. É uma ferramenta de trabalho, não é? Exatamente. Não se encara muito nesse sentido. Eu gostaria agora de falar sobre a questão da empregabilidade de quem está nestas novas tecnologias. André, é quase certo de quem vai tirar um curso de informática e com mestrados, etc., vai ter emprego garantido? No mundo, sim.
Garantidamente. Eu recebo e-mails todos os dias com posições a abrir para esta área e noutras áreas, na área de entretenimento, internacionalmente. Portanto, existe emprego, o emprego existe. Agora, podem não estar cá. Neste momento, certamente não está. Neste momento, o investimento que é preciso fazer e que é muito mais baixo do que os próprios americanos têm que fazer, mas o nosso investimento para fazer uma estrada deste tipo é difícil compensar nos primeiros anos cá. Porque temos de facto uma oferta mais pequena, muito mais retora, então, e cada vez pior com estes anos de crise. Eu acho que também, mas aí acho que também passa um pouco pela mudança de mentalidade das pessoas e dos alunos que estão a estudar para estarem preparados para nos primeiros anos saírem. Sem dúvida. Portanto, aquela mentalidade do vai estudar para Lisboa, como antigamente era, vai estudar para Lisboa e depois volta para trabalhar aqui, eu acho que tem que ir um bocadinho mais além. Vai estudar para cá ou para Lisboa, para os Estados Unidos, depois fica a trabalhar pelos Estados Unidos ou pelo Reino Unido e depois então, daí a 5, 6 anos, 7 anos, quando tiver a tal rede de contatos que o professor Nuno falava, consegue trazer, por exemplo, um laboratório de investigação para cá e consegue começar a ter trabalho feito cá na região, a empregar mais pessoas na região, mas a vender para fora, que é o ponto importante aqui. Portanto, empregabilidade, sem dúvida, a área de entretenimento e tecnologias, que como a Mara dizia, que muitas pessoas dizem, isto são brincadeiras, são jogos de computador, é uma área que sobe a nível internacional, a nível do volume de negócios, brutalmente. Portanto, mesmo com crise, a área cresce. Temos 11 milhões de pessoas a jogar um jogo e a pagar uma FII mensal, um pagamento mensal para jogar um jogo. A indústria dos videojogos já ultrapassou a indústria cinematográfica. Exatamente. Portanto, é preciso ter noção que isto é, de facto, onde há venda, há dinheiro e é preciso investir nisto. Agora, sempre com a mentalidade de, nos primeiros anos, sem dúvida, sair. Aliás, para adquirir até outras experiências e redes de contatos que podem ser altamente benéficas para a região e para Portugal. Salino, ser um engenheiro informático é ser um trabalhador do mundo? Quero ser um trabalhador do mundo, sim. Portanto, o caso do Salino, que é libanês, que agora está neste semestre aqui na Madeira, no âmbito desta parceria, sente isso, que quem vai estudar não vai ter a necessidade de ficar no seu próprio país ao estudar engenharia informática, que pode sair, como há pouco o André estava a explicar? Sim, então quero de sair, prefiro de trabalhar na Europa ou nos Estados Unidos, mas também geralmente tenho um pouco complicado, especialmente do tipo visto. Então, por exemplo, às vezes falo com empresas nos Estados Unidos e depois temos problemas sobre o visto. O Salim vai estar em Portugal até quando? Agora vou estar até dezembro e depois vou visitar a família no Líbano. E no Líbano, tem conhecimento de casos de muitos jovens da sua idade que também saiam para estudar fora? Sim, é muito comum. As libanesas, muitas vezes saímos afora para continuar a estudar. Já tem com certeza falado muito da Madeira. Desculpa? Já tem falado muito da Madeira. Eu falado de Madeira? Sim, sempre. Gosto muito da ilha. Muito bem. Professor Nuno Nunes, ainda recentemente ouvimos-lo dizer que até 2020, creio que poderiam estar associados, nomeadamente caso a aposta venha a confirmar-se na área das ciências, que se pode criar na Madeira 1000 postos de trabalho. Sim. Como é que isto vai ser possível? Eu penso que isso é no âmbito de minhas outras funções no Madeira Tecnopolo e no plano para a ciência, tecnologia e desenvolvimento tecnológico e inovação da Madeira, em que, no fundo, projetamos em várias áreas, incluindo esta, e usando esta muito como exemplo, aquilo que poderia ser uma meta a atingir em 2020, até porque o próximo programa quadro vai apoiar muito estas áreas da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação. Neste momento, e isso se calhar é uma obrigação nossa de explicar ao público em geral, e aproveito esta oportunidade para o fazer, que as pessoas compreendam que a área de investigação é uma área de capital humano intenso. Ou seja, quando nós dizemos eu invisto €1 em investigação, isto tem um retorno muito semelhante ao retorno que se faz na construção, e que todos nós sabemos que tem um efeito prático em termos de criação de emprego muito imediato. Não tem esse efeito tão imediato em investigação, demora mais tempo a produzir resultados, mas tem um efeito muito importante que é mão de obra intensiva. Ou seja, cada euro que eu invisto normalmente reverte-se na criação de postos de trabalho altamente qualificados. E, portanto, por isso é que é determinante
que nesta altura o país e a região, por arrasto, façam uma aposta, não percam esta aposta na investigação, porque isto significa evitar a saída das pessoas, das melhores pessoas que nós temos, porque o nosso futuro não pode ser construído sem as melhores pessoas, e isso é o que me assusta mais. A crise não me assusta tanto. O que me assusta é ver à minha volta as pessoas com quem eu trabalho e que são ótimas pessoas. Ou seja, quem fez formação em Portugal e depois vai emigrar. Repare ou seja, houve um investimento do próprio país que depois ofereceu esse investimento ao estrangeiro. Exatamente, não só por isso, como também que futuro tem um país em que vê uma geração de jovens a ter que emigrar, em particular os nossos melhores jovens. Nós estamos a investir muito e temos que uma forma de impedir, porque ninguém se desengane. Não vai ser possível alterar o paradigma económico de uma região ou do país em 2 ou 3 anos com medidas de austeridade. O que é possível fazer é fazer investimentos que, enquanto a economia, o tempo que a economia se vai demorar a reajustar ao que aconteceu, permitam que a gente consiga reter as nossas melhores pessoas. Uma forma de o fazer é através de um investimento em ciência, até porque os fundos estão disponíveis para isso. E, portanto, se nós fizermos esse investimento em ciência, e o objetivo que foi colocado neste plano foi atingir 1,2% do PIB, ou seja, qualquer coisa como 60 a 70 milhões de euros ano nesta área, sendo que isso significaria, numa perspectiva, digamos, conservadora, 1000 postos de trabalho diretos gerados pela atividade de investigação. E sendo que metade desses poderiam ser junto de empresas. Temos aqui um exemplo, o André é um exemplo de uma pessoa que está retida na região através de um apoio para a investigação e é de uma empresa privada, portanto é funcionário de uma empresa privada. E quando estamos a falar dos 1000 postos de trabalho, estamos a falar de uma grande percentagem de postos de trabalho de pessoas da própria Madeira ou de pessoas também que venham de outras regiões do país ou do estrangeiro? Tem que ser de fora porque a Madeira, isso é uma questão de escala. A Madeira não tem escala para poder ter, não é possível. Foi um dos primeiros ataques que foram feitos a estas parcerias. Estas parcerias servem para financiar alunos estrangeiros para virem para cá. Tem que ser. Não é possível fazer um curso destes. Nós não temos escala, não temos dimensão para ter alunos em quantidade e em qualidade suficiente para encher estas cotas. E, portanto, dessas 1000 pessoas, obviamente que teremos que, grande parte delas terão que ser estrangeiros. Mas lá está. Eu prefiro ter uma pessoa altamente qualificada, altamente talentosa, que traz depois projetos, traz contactos e que faz funcionar a economia, do que ter uma pessoa desqualificada que não tem qualquer capacidade de geração de valor na economia. E, portanto, eu penso que, e o exemplo que eu dava, até em discussões que tive com várias pessoas, neste momento o Centro Internacional de Negócios gera cerca de 1000 postos de trabalho diretos, segundo o que me disseram, e a ideia seria que podermos conseguir isso em 2020. Mas tem que ser um esforço, tem que ser feito e tem que se começar a fazer já, precisamente para não se perder o potencial. O MIT é um exemplo de quem vai à frente e, portanto, nós já estamos a perder algumas pessoas. O investimento tem que ser continuado para não se perder o que já foi feito e depois tem que ser feito noutras áreas, não pode ser só nesta área, tem que se abrir mais algumas áreas. Isso é uma estratégia que requer dinheiro, não é? Mas há apoios, como disse, nomeadamente comunitários? Existem apoios comunitários e não requer assim tanto dinheiro quanto isso, precisamente porque existem os apoios e, portanto, todas estas iniciativas podem ser cofinanciadas. É claro que existem. E também abrangendo várias áreas de negócio, não é? Ou de saber e de negócio. Sim, o plano que foi apresentado e que está à discussão é um plano que aponta para ter no centro o desenvolvimento regional do turismo, digamos, como área onde todas estas áreas vão contribuir. O exemplo que nós tivemos agora é um bom exemplo do Salim. Nós no MIT não fazemos investigação em tecnologia. Nós fazemos investigação na aplicação da tecnologia em diferentes domínios. E identificamos vários. A sustentabilidade é um que é evidente para a Madeira, a parte da energia também, o envelhecimento populacional e a biosustentabilidade. São as 3 áreas onde a Madeira se pode posicionar muito bem, porque pode ser um laboratório de experiências internacionais. Agora, mais uma vez, isto exige uma mentalidade e uma abordagem completamente diferente. Em primeiro lugar, colocar a investigação como um vetor fundamental, mesmo dentro da própria universidade. Então, a universidade tem que investir em investigação. A Universidade da Madeira tem desempenhos muito maus em termos de investigação e tem que melhorar muito, mesmo comparando com as universidades dos Açores e o seu peso na economia. Em segundo lugar, é preciso identificar áreas de aplicação e os académicos têm que perceber que podem continuar a fazer investigação na sua área, na minha área, engenharia informática, mas eu não vou inventar um novo microchip. Não há capacidade, não há dimensão. Não tenho à volta empresas como a Intel, como a Microsoft, que me permitam fazer esse tipo de investigação. Mas eu, se calhar, posso fazer investigação em como aplicar a informática na conservação da natureza. Porque eu aí estou numa situação privilegiada relativamente a uma pessoa que está em Silicon Valley, onde não há natureza à volta. Apesar de tudo, ainda há. Mas, ou seja, eu tenho que encontrar problemas que tenham impacto nas pessoas, na sociedade. Isso é uma questão que os americanos são muito sensíveis. Os americanos fazem investigação dos problemas das pessoas que estão. Não fazem investigação abstrata. Eles identificam um problema. O melhor exemplo disso é o terrorismo, o combate ao terrorismo. A quantidade de pessoas... A grande interação humana, não é?
A questão da alteração climática, eu faço investigação com colegas meus em problemas que têm a ver com as alterações climáticas e com a redução do consumo de energia. E, portanto, nós temos, esses são os exemplos para onde aponta esse plano. E que pode ter contributos das tecnologias, mas, mais uma vez, não na tecnologia. Pode ter contributos da área da biosustentabilidade, pode ter contributos da área da saúde, mas, por exemplo, lá está, nós vamos fazer aqui investigação sobre a cura para o cancro. Porque temos investimentos, mesmo em Portugal, do Instituto Champalimau, do Instituto Gulbenkian de Ciência, brutais, com uma massa crítica instalada com um historial de anos, e portanto nós não podemos combater esses investimentos, seria um desperdício. Mas podemos identificar áreas específicas onde nos podemos afirmar, e é isso que é o conceito de excelência que muitas vezes nichos, não é? Temos que fazer isso. Há um conceito que agora a Europa obriga as regiões e os países a fazer, que é a chamada especialização inteligente. Nós temos que ser capazes de nos especializar de uma forma inteligente. O que é que isso significa? Escolher os problemas e os investimentos em que vamos trabalhar. E criar condições únicas na Madeira para que a Madeira possa ser vista internacionalmente. A projeção internacional aqui é muito importante. E isso tem sido um esforço que nós temos vindo a fazer. Por exemplo, Canárias fez um investimento considerável na criação de uma plataforma oceânica de profundidade, que está a ser visto já internacionalmente como uma oportunidade de investigação e para as empresas localizarem. E a Madeira tem que fazer a mesma coisa. E isso tem que ser um esforço coletivo e, como digo, tem que ser um esforço continuado e rápido. Tem que acontecer rapidamente. Mara, para colegas seus, e numa mensagem quase final, estamos quase a acabar o programa, que recomendações, que conselhos a que daria, nomeadamente a colegas seus da universidade que estão na engenharia informática e que podem vir a seguir mestrados e eventualmente concorrer ao participar nestas parcerias, nomeadamente com a universidade de que falávamos da Carnegie Mellon? Eu só digo, aproveitem as oportunidades que têm, porque são muito boas. E eu acho que há muita gente que está a desperdiçar estas oportunidades e as oportunidades estão a ser agarradas por outras pessoas que vêm de fora. E eu acho que realmente as pessoas que estão cá deviam de se informar e deviam de aproveitar mesmo, porque é uma experiência única mesmo. Há por vezes pouco interesse. As pessoas, por vezes as pessoas, é um pouco como do género. Por exemplo, eu quando disse, vou tirar um segundo mestrado, as pessoas olharam para mim, tipo, tu és maluco. Um segundo mestrado. Está a perceber? Às vezes as pessoas não percebem a necessidade de apostar um pouco mais na nossa formação agora, para depois colher os frutos. E eu acho que as pessoas deviam pensar um pouco nisso. E depois do segundo mestrado, o que é que está a pensar fazer? Arranjar um trabalho, não é? Sim, mas eu estou um pouco dividida. Não sei se tento dar mais uns anos para a investigação, porque gosto de investigação e gosto de abordar novas áreas. Mas, por outro lado, também queria ganhar alguma experiência numa empresa. Exatamente. Saber como é que é. Ganhar essa experiência. Também acho que é importante. Salim, é positiva a sua estada cá na Madeira? Sim, também muito positiva. Estar aqui na Madeira, o primeiro, como dizei, posso descobrir a cultura, aprender um pouco a língua portuguesa e também o mestrado é muito bom, porque trabalho com 3 áreas grandes, então também temos a área do desenho, psicologia e informática. Eu posso usar as 3 áreas para designar interação. E também temos o projeto com o Parque Natural, então posso trabalhar no projeto real com pescadores e estas pessoas, então gosto muito. E o seu objetivo é ficar depois em Portugal? Gosto de ficar em Portugal. Gostaria de ficar em Portugal? Sim, muito. Sim, gosto de Portugal. E o André? Que recomendações é que daria, nomeadamente a antigos colegas seus? De certeza também tem conhecimento, há pouco falávamos de casos de sucesso, casos de menos sucesso, a tal fronteira de sair ou não sair, das indecisões. Claro, eu acho que numa altura de crise a educação é se calhar um dos melhores escapes que se pode ter, para já porque nos permite ter ali um buffer, um bocadinho de tempo para ver para onde é que o mercado se está a reajustar e apostar numa educação que seja a especialização nas áreas que o mercado pede. Também acho que é fundamental que os meus colegas olhem para este tipo de oportunidades, não só no aspecto de ter um melhor ordenado quando voltam à região, mas num aspecto de facto de abrir horizontes e de sair lá para fora. Eu não quero estar a parecer que estou a fazer um apelo a que os jovens saiam, mas eu estou a ser realista. Nos próximos
2, 3 anos, a empregabilidade mesmo na área de engenharia informática, que era considerada uma área com alta empregabilidade, é complicado cá regionalmente e até nacionalmente. Portanto, sem dúvida estes programas são uma saída, um escape, para além de se aprender muito e de facto investir numa área de especialização que é nova e que não há muitos especialistas no mundo. Portanto, é uma zona de oportunidade. E quando fala de nichos ou de áreas a explorar, está também a lembrar-se nomeadamente do próprio setor do turismo na Madeira? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Há muito potencial do ponto de vista das tecnologias interativas? Muito. Tecnologias interativas e até desenho de serviços, que é uma das áreas, desenhar experiências. Se nós vamos para casos internacionais do Hotel Hyatt ou de outros, cadeias como Starbucks, há uma experiência que está toda desenhada e toda planeada para ser coerente, para se atender a todas as necessidades dos clientes. Pensarmos em cruzeiros. Os cruzeiros têm tudo desenhado, o que é a experiência, o receber as notificações nos quartos, tudo aquilo está planeado e é feito para suceder de uma forma controlada e que permita transmitir uma imagem de qualidade. E eu acho que o turismo aí na Madeira também se pode diferenciar de muitos destinos europeus nesse aspecto. Sim, apostar num desenho de serviço e numa utilização inteligente da tecnologia ao serviço do que deve ser a experiência de um visitante da Madeira. Temos futuro garantido no Jardim Fernandes? No Jardim Nunes, peço desculpa. Sim, o futuro depende de nós. A única forma, é uma das minhas frases preferidas, a única forma de inventar o futuro é de prever o futuro e inventá-lo, não é? E o que nós estamos aqui a assistir, e estes jovens, que me dão sempre muito prazer ouvir-lhes falar, são pessoas que estão a inventar o futuro e estão a inventar o seu próprio futuro. Aqui eu penso que não vale a pena, eu também percebi nestes últimos tempos que não vale a pena muito tentar convencer as pessoas a fazerem determinado tipo de coisas quando não querem. E muitas vezes eu dizia até pessoas que conhecia, jovens, porque é que vocês não vão para os Estados Unidos? Isso é muito longe, é muito diferente. Não vale a pena, porque se a pessoa não sentir essa necessidade, também dificilmente as coisas vão correr bem. Agora, tudo isto que o André acabou de dizer, parece-me é uma visão que nós temos e que partilhamos, e lá está aqui um bom exemplo, o partilha da visão entre as empresas e a investigação, muito próxima, nós falamos a mesma linguagem, temos as coisas muito bem alinhadas, e a Madeira pode ter esta oportunidade não para inovar no turismo necessariamente, mas para inovar na utilização da tecnologia no turismo, porque isso pode ser exportado, pode ser testado na Madeira e exportado para o exterior. Mas isto acontecerá nestas áreas de charneira, como as tecnologias interativas, que vão usar os hotéis e as infraestruturas que nós temos cá para testar as ideias e depois tentar vendê-las noutros sítios e formar pessoas no meio desse processo. E, portanto, eu penso que esta é uma das potenciais de futuro, mas volto a dizer, tem que haver investimento. Sem investimento as coisas não acontecem. Professora Nuno Nunes, engenheira Mara Dionísio, engenheiro Salim Batluni e engenheiro André Doria, muito obrigado pelo vosso contributo no Nem Mais Nem Menos desta noite. Agradeço também ter estado connosco. Boa noite.